Você já teve um despertar na sua vida? Como foi o seu despertar? Me conta, eu quero muito saber. Eu vou contar para você como foi o meu. O meu despertar foi algo nada sutil, nada tão... A jornada um pouco de dor, choro, lamentação. Na trajetória, né? Na trajetória até eu entender que era o despertar. Até eu entender que eu estava na caminhada para o despertar, sofri. Deus, ele tentou me mostrar por diversas vezes. Ele falava: filha, não é ele, sou eu. Filha, não olha para ele, olha para mim. E aí eu ia sempre à igreja, né? Estou indo à igreja com frequência, tudo, e a gente começa a olhar para os pastores, anciões, as pessoas, os líderes religiosos, né? Parece que a gente fica olhando para eles como se eles fossem algo supremo, como se fosse alguém que vai direcionar minha vida, vai me ajudar, e tudo que eu vou fazer eu vou perguntar para ele. E o despertar nos mostra que não é assim. Jesus, quando voltou para a sua majestade, ele deixou o Consolador. E tem um versículo bíblico que ele diz assim: eu preciso ir para que o Consolador venha. O Consolador é o Espírito Santo, é para ele que nós devemos perguntar tudo. Então, a primeira parte da minha jornada foi entender que eu tenho alguém que eu posso confiar verdadeiramente, alguém que eu posso perguntar tudo e qualquer coisa, alguém que me lembra de coisas que eu preciso lembrar. É o Espírito Santo, é o Consolador. Então eu senti, depois de um tempo, que Deus me separava assim, ó: filha, não é ele, sou eu. Filha, olha para mim. Filha, foca em mim. Era exatamente deste jeito que eu sentia no meu coração. E enquanto eu não entendia, eu via as coisas acontecendo e eram tantos porquês na minha mente. Mas poxa, agora eu já estou na igreja, por que acontece tanta coisa? Deus estava me separando, assim como eu tenho certeza que quer separar você também. Só que eu tomei uma decisão na minha vida, eu quis o despertar. Eu falei: Deus, tem alguma coisa errada. Deus, eu não aceito ter a vida assim, Deus, parece que é uma vida meio de nada. Ai, Deus, sabe? Eu falava assim com Deus: Deus, sabe o que é? É que parece que tá todo mundo no efeito manada, tá todo mundo assim, ninguém consegue enxergar nada. Eu não quero isso pra mim. Tem que ser alguma coisa diferente. Servir ao Senhor tem que ter algo diferente, tem que ser prazeroso. Eu via as pessoas chorando demais, se lamentando demais, reclamando demais, e aquilo me incomodava tanto. Mas eu só fui entender que Deus estava me separando muito depois. Muito depois, tem gente que está nesse muito depois aí há anos. Muito depois, alguns meses, para mim. Cada pessoa funciona de um jeito. E aí, eu falava assim: Deus, eu já passei por tantas coisas, ó. Eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, eu tinha síndrome do pânico, e tudo isso já está no passado. Tudo isso não faz mais parte de mim. E o que está faltando para o despertar? Sabe o que faltava? Que no processo, na jornada, eu fui entender, eu era muito preocupada com tudo. Qualquer coisa me tirava do eixo. A minha preocupação estava sempre lá na frente, lá no futuro. Eu estava muito acelerada. Desculpa. E eu tinha medo. Eu tinha muito medo de muitas coisas. Medo de dar certo, medo de não dar certo, medo de estar, medo de não estar, medo de chover, medo de fazer sol. Eu tinha medo de tudo. E aí, a preocupação acelerada na cabeça me incomodava muito. Depois do despertar, gente, é tão incrível que não tem preocupação, não tem medo, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem síndrome, não tem nada. Não tem nada. Nada que me deixe preocupada com o dia de amanhã. Nada que me deixe com medo. Não tem nada. É incrível. Mas tudo isso foi uma jornada de autoaprendizagem. Uma jornada de conhecimento que vem do alto. Vem direto, assim, uma ligação direta. O conhecimento
vem atrás de busca, de dedicação, de leitura bíblica, todos os dias ler a Bíblia, todos os dias orar, todos os dias querer estar na presença de Deus e fazer deste momento um momento especial, fazer deste momento um momento único. Pai, eu estou aqui, eu quero te sentir, eu estou aqui. Então, para ter o despertar, há um preço a se pagar, e o preço é de tempo, é o seu tempo. Quanto do seu tempo você está dando para Deus? Quanto do seu tempo Deus tem? A pergunta é essa. Depois da jornada, ainda na jornada, a preocupação e o medo foram coisas que me barraram. E eu não conseguia entender porque que eu não conseguia sair daquela bolha. Eu não conseguia entender até o dia que eu fui entendendo, compreendendo, e aí metanoia é a frase, a palavra metanoia está na Bíblia hebraica está perfeito, metanoia, mudança de mentalidade, transformação da mente, mudança de rota. Muitas das vezes nós temos que mudar a rota na nossa vida e a gente fica preso a pessoas, preso a lugares, preso a acontecimentos, preso a questões que nós mesmos nos colocamos e nós estamos presas naquelas questões. E estamos presas num efeito manada, todo mundo dentro de uma bolha. Eu quis sair da bolha. E aí eu tive que ser um pouco rebelde e falava, não aceito isso pra minha vida. Não quero isso não. As coisas vão acontecendo gradativamente e é tão incrível porque Deus, Ele vai nos dando na medida em que a gente consegue sustentar. Então quando eu consegui sustentar o despertar veio. Por que o sustentar? Porque ninguém mais conseguia mudar a minha mente. Ninguém mais conseguia deturpar a minha mente. Então, quando eu consigo sustentar algo, Deus entrega. Filha, agora você está pronta para sustentar isso. E eu quero estar pronta para sustentar tantas outras coisas. E eu converso tanto com Deus e Deus fala assim, calma que está chegando. Mas para tudo na vida, tudo que você quiser, primeiro, Deus, Ele vai fazer, Ele vai querer ter certeza de que você consegue sustentar aquilo que você está pedindo. Deixa eu falar sobre algo que as pessoas buscam ouvir falar sobre isso. A vida financeira. Como que alguém quer ser bem-sucedida na vida financeira se não entende de finanças, se não sabe o que é guardar e quando guardar e o que eu preciso fazer? A nossa vida financeira só tem um destravar, um despertar, quando eu consigo sustentar o quanto eu quero ganhar. Você consegue administrar o seu dinheiro ou você vai gastar com emoções? O que é gastar com emoções? Comprar, gastar impulsivamente, sem controle. Quando que você vai ter um despertar financeiro? Quando você conseguir despertar para isso. Quando você se dedicar ao aprendizado e o conhecimento do que é ter dinheiro, o que é guardar dinheiro, o que é sustentar dinheiro. E aí, o dinheiro chega, o despertar financeiro chega. É bom? Não. É maravilhoso, é incrível, mas tem algo. E não é o dinheiro, é qualquer coisa na vida, qualquer despertar. Não podemos ter nada no nosso coração. Eu aprendi isso. Eu aprendi assim, ó, literalmente o Espírito Santo me direcionando. Não tenha apego a nada. Aí vinha na minha mente, eu cheguei ao mundo sem nada. Eu vou embora sem nada. Por que eu estou apegada a isso? Lugares, pessoas, coisas, situações. Eu não preciso ter apego a nada e eu não posso ter apego a nada porque o que Deus espera de mim, que eu tenha um coração limpo e saudável. Aqui dentro é morada de Deus, então Deus quer o meu coração 100%.
Se não tiver nada no meu coração, se aqui dentro tiver Deus, então eu estou no caminho certo. E é o despertar espiritual. Se desprenda 100% de coisas, de pessoas, de lugares, de situações. Que tipo de situações, Sui? Situações que te deixaram triste, que fizeram você muito feliz num passado e que hoje você fica se corroendo porque você queria viver daquele mesmo jeito e a vida não volta. Então você tem que aceitar a sua vida como ela hoje e melhorar para você. Como? Com palavras. Palavras, tudo que sai da nossa boca tem o poder da vida e da morte. E isso está na palavra de Deus. Então que eu e você venhamos atentar, estudar a Bíblia para o nosso bem. A palavra de Deus diz assim: a verdade vos libertará. Essa frase, este versículo, tem algo que você consegue pegar dele? Lá no começo eu falei sobre líderes religiosos e agora estou falando sobre um versículo bíblico que diz: a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de tudo, de qualquer coisa, de situações, de lugares, de pessoas. Não fique apegado a nada. Não fique apegado a coisas. Não fique apegado a nada. Se você tiver apego a alguma coisa, o despertar financeiro não chega, o despertar espiritual não chega, porque Deus não trabalha em um coração impuro, Deus não trabalha em um coração sujo, Deus não trabalha com pessoas que não escolhem Ele. Não escolhem Deus porque tem coisas no coração. Ai Deus, mas e a minha casa? Ai Deus, mas eu não vou conseguir ter outra. E aí você diz que Deus é incompetente. Quando você diz eu não vou conseguir ter outra, você diz que Deus não faz milagre não. Não faz não. Na sua vida não. Então nós temos que prestar atenção no que nós estamos falando, porque Deus é Deus de poder e maravilhas. Se por acaso na sua vida ainda não chegou do jeito que você gostaria de chegasse, pensa bem. Você está apegado a alguma coisa? Porque você vai precisar desapegar 100% para ter um despertar. Enquanto você não desapegar disso que veio na sua mente, você não terá um despertar. Eu me desapeguei de tudo, de coisas assim que... Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu e que era um apego. E era algo que eu ficava, sabe? E aí... parece uma bobeira, mas eu vou te contar o que é. Desde que eu comecei a fazer atividade física, todo ano eu corro a prova da tribuna. Todo ano eu corro. E aí eu estou apegada a isso. Eu preciso correr essa prova todo ano, custe o que custar. E aí, não consegui comprar o ingresso. Não consegui. A prova, o ingresso terminou em 20 minutos, milhões de pessoas, 24 mil pessoas compraram em 20 minutos. Eu não consegui comprar. Falei, eu vou correr. E de lá pra cá, desde quando esses ingressos foram vendidos, o meu foco é o quê? Correr a tri. Correr a tri, abrir mão disso, abrir mão daquilo, abrir mão disso, abrir mão daquilo. Eu quero correr a prova da tri, porque foi a primeira prova que eu corri na vida. Então eu tenho uma história com esta prova. A primeira medalha foi a da tribuna, os 10 km. Segui. E aí, faltando uma semana pra prova, eu peguei e falei assim, eu vou conseguir. Sei lá o que eu vou precisar fazer, eu vou conseguir. E aí, falei, eu vou postar isso, vou postar aquilo, porque aí eu compro o ingresso. E eu coloquei um valor na minha cabeça. Eu pago tanto. E aí chegaram pessoas, tem tanto, e tava lá o valor que eu não determinei para que eu pagasse. Era um valor mais alto. E aí eu peguei e falei, eu não vou pagar. Eu só vou correr se eu pagar esse valor X que eu me comprometi a pagar. Isso e tem assim. Eu falei, eu não quero, obrigada, eu não vou pagar. Não, também não quero, obrigada, eu não vou pagar. Então quer dizer, se eu quisesse correr, eu correria. Se fosse tão importante pra mim, eu iria. Mas eu determinei um valor e eu não afinei. Falei, não vou. Só que
não é sobre não afinar, é sobre algo que queimou dentro de mim. Eu pensei assim, quer saber? Eu vou ficar em paz e tranquilo. Se correr, correr. Se não correr, não correr. Mas eu não quero estar apegada a esta prova. E aí, se eu não for nesta prova, pronto, eu não tenho mais apego com corrida nenhuma. Se der pra mim correr, eu vou. Se não der, eu não vou. Mas eu queria tirar aquilo de dentro de mim, aquela necessidade de estar nesta prova. Porque parece uma bobeira, mas pra mim, que gosto muito de corridas, era algo que eu fazia qualquer coisa para estar ali. Eu deixo de viajar, eu faço qualquer coisa para estar ali. E aí, passou. Na semana eu falei, eu não vou correr. Eu só vou correr se for este valor, se não for isso eu não vou correr. E a prova foi no domingo agora. E eu não corri. E eu me senti tão bem. Eu me senti tão em paz. Eu fiquei tão tranquila que parecia que eu tinha corrido a prova. Porque Deus me sustentou. Porque Deus está vendo que eu estou tentando tirar de mim qualquer coisa que me prenda, qualquer coisa que esteja no meu coração, pode ser desse tamaninho ou desse tamanhão. Eu não quero. E aí, tirei isso de mim. Foi uma experiência, parece uma bobeira, mas quando a gente tem algo guardado no coração, não é mais bobeira. É algo que Deus quer que tire. E agora eu posso participar da prova que eu quiser, ou dessa também, da Tri, o ano que vem. Só que eu estava seguindo uma sequência de todos os anos sem falhar. Então era algo que estava dentro. E agora saiu, acabou. Qualquer coisa que eu tenha apego, eu procuro tirar. Se eu tenho apego a algo, eu dou. Eu não quero, eu dou. Ah, mas eu tenho isso e aquilo. Eu dou, eu não quero, eu dou. Simplesmente porque eu tive um pouquinho de apego. Mas sabe por quê? Porque é tudo muito sutil, é tudo muito devagar. Entra algo pequenininho no seu coração e a gente nem percebe. E aí as coisas vão aumentando, e daqui a pouco são outras coisas. Porque se você deixou uma porta, uma frechinha aberta, ali é um pé para entrar várias outras coisas. Então, supostamente o que você acha que é pequeno hoje, que é superficial, amanhã pode se tornar algo gigantesco. Então não aceite o pequeno. Não aceite entrar nada no seu coração. Pode ser uma faísca. Se você tiver apego a isso, tire de dentro de você. Doe, dê para alguém, venda, se desfaça disso. Não fique com você. Para Deus te transformar, para você ter um despertar, você não pode ter apego a lugares, pessoas, coisas, acontecimentos. O meu foi a prova, é um acontecimento. Se desprenda de tudo, não vale a pena. Sabe o que vale a pena? O seu despertar. Chegamos aqui sem nada, vamos embora sem nada. Nada é nosso, tudo é emprestado. Antes da jornada, eu tinha ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu sofri muito com todas essas coisas. Eu sofri muito. E depois ficou ainda, eu até anotei, ficou a preocupação e o medo. Preocupação com o futuro, o medo do que será, do que virá. E era uma preocupação, um medo exagerado que me deixava muito preocupada com tudo. E eu fui tirando tudo isso da minha vida. E hoje eu não me preocupo com nada. O dia de amanhã pertence a Deus e Deus sabe todas as coisas. E o medo? Eu procuro tirar isso todos os dias. Não é algo que simplesmente some da sua vida. Você tem que se doutrinar. Você tem que prestar atenção no que está fazendo, no que está falando. Você tem que estar em alerta aqui, porque o medo ele é muito sutil, é pequeno. Ele vai entrar sorrateiramente e você tem que tirar da sua mente para que não cresça, para que você não fique alimentando o medo dentro de você. Então, se você tem medo, vamos supor, de acontecer alguma coisa com alguém, entregue este alguém na mão de Deus. Pai, é seu e não meu. Sobre qualquer medo que você tenha, Pai, tira isso do meu coração. Espírito Santo, me ajuda a como limpar o meu coração. Mas não aceite o medo te atrapalhar. Não aceite o medo em você. Queira despertar. Não aceite nada que te incomode. Qualquer coisa que é uma barreira entre você e Deus, elimine da sua vida. Não aceite.
A transformação da mente, a metanoia, pede que a gente seja transformado de dentro para fora. Então eu tenho que observar tudo, como eu estou de dentro para fora, como eu me comporto, quais são as minhas atitudes, o que tem dentro de mim, é tudo de dentro para fora. Metanoia é uma mudança de rota, é uma mudança de mentalidade, é uma transformação, a transformação da mente. Tudo está aqui na nossa cabeça, tudo está aqui na nossa mente. Tudo que está aqui vai direcionar você para a vida. Você pode ser quem você quiser ser, se você não tiver preocupação com nada, se você não tiver medo de nada, se você transformar a sua mente, se você se doutrinar, falar não tenho medo de nada, não tenho preocupação com nada. Desfrute da vida que Deus te deu. Vai conhecer lugares, vai passear. Desfrute da vida que Deus te deu, mas não aceite ficar na vida que você está. Você está contente com a sua vida? Se você não tiver, não aceite ficar na vida que você está. Saia daí o mais rápido possível, busque o conhecimento do alto, leia a Bíblia, estude a Bíblia, para você ver como você vai despertar, como você vai ser mudada e transformada. É o meu sobrinho. Ele quer finalizar o vídeo. E aí eu anotei. Nossa, tá uma chuva. Eu anotei algumas coisas aqui. O meu despertar foi quando eu percebi que eu não tinha frutos. Mas e cadê os frutos? Porque as pessoas têm que ter frutos. São os frutos do Espírito Santo. São os frutos na minha vida financeira. São os frutos na minha vida familiar. São os frutos na minha vida pessoal. Tem que aparecer os frutos. E se você estiver num efeito manada, você não tem frutos. Então, Jesus, está na Bíblia também, tem uma passagem que Jesus viu uma árvore que não dava frutos e ele amaldiçoou a árvore, que ela morresse. Nós temos que dar frutos. Tem uma passagem também do... Como é o nome daquele versículo que diz sobre os talentos? Que Deus deu um talento para cada um. Então, um talento para cada um não. Ele deu um talento para uma pessoa, 2 talentos para outra e 5 para outro. E você sabe por que Deus dividiu os talentos assim? A pessoa, né, que no caso simboliza Deus. Por que ele dividiu os talentos assim? Porque ele deu os talentos mediante ao conhecimento de cada um. Então, Deus não dá nada que você não possa sustentar. E observe, Deus deu os talentos mediante ao conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência, intelectual. Então, Deus distribuiu os talentos. E o que ele deu um talento só, por causa do medo, enterrou o talento. Ele não multiplicou como os outros, ele enterrou por causa do medo, sabendo que o Senhor é um Senhor, como que ele fala? Severo. Eu enterrei o talento para que não perdesse. E o meu talento está aqui, ó. Está aqui para o Senhor. Eu vou devolver o meu talento. E ele devolveu o único talento que ele tinha. Ele não multiplicou. Por causa do medo. Então o medo o paralisou. Nós não devemos deixar o medo nos paralisar. Nós temos que enfrentar. Nós temos que seguir. Deus, fala para Deus. Conta para Deus. Pai, eu tô com medo disso, disso, disso. E eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Eu não quero ter este sentimento dentro de mim. Tira de mim. Me direciona, Espírito Santo. E aí você vai ver a sua vida ser transformada. Minha mãe que tá falando, meu sobrinho que quer finalizar o vídeo. E ele tem um super recado para dar para vocês. Vem cá, Dani. Vem cá, meu amor. Ele tá aqui, ó, com o celular, com as coisas na mão. Meu amor, vem cá, fala. O que você tem para falar para essas seguidoras lindas e maravilhosas? Fala, meu amor. Deixa o like, se inscreva no canal e deixa um coraçãozinho e clica aí no comentário. Ai, é uma fofura. Esse é meu sobrinho, Denner. E ele falou pra você deixar como que é? Deixa um like. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. E deixa um coraçãozinho.
E coloca um coraçãozinho. Se você gostou do vídeo, comenta sobre o vídeo aqui. Se você gostou do Denner, comenta sobre o Denner aqui. E quando ele chegar na casa dele, o que você faz? Você assiste, você assiste o vídeo da tia? Sim. Ele assiste e coloca todo mundo pra assistir. Esse aqui é meu fã, né, meu amor? Beijo, beijo. Tchau, tchau.